Capítulo 3 Portal 7 Zain. Portais multidimensionais. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Alguns dias depois, estava em vigilância no espírito, enquanto lavava algumas louças em minha casa. De repente, olhei pela janela e vi que abrira um portal de luz. E naquela dimensão celestial havia um anjo enorme. Era o guardião daquele portal. Houve algumas revelações, dentre as quais mencionarei até onde me é permitido dizer. O anjo guardião me relatou que eu precisava buscar saber acerca da letra Z, Zain, do alfabeto hebraico. Disse-me que o Espírito Santo me liberou para interagir com os anjos dessa dimensão celestial. A letra Zain e a figura da forma da letra, e o valor numérico é 7. Subtítulo: 22 letras, códigos da criação do universo. Cada letra dentre as 22 letras do alfabeto hebraico emana poder, segundo a vontade do Criador. Remete ao universo dentro de Adonai. Delas se abrem dimensões espirituais, portais eternos, nos quais, em reconhecimento do sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz e nos parâmetros de santidade estabelecidos pelo Espírito Santo, pode-se ter acesso a multidimensões e interagir com exércitos de anjos, arcanjos, querubins, serafins e seres celestiais. Sim, podemos interagir com anjos, seres celestiais, animais celestiais, arcanjos, serafins, querubins, anciãos, tronos, com todas as classes hierárquicas angelicais. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, Apocalipse capítulo 4, versículos 2, 4 a 8, Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21, Efésios capítulo 6, versículo 12, Judas 9 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O Criador continua trabalhando e criando. Lucas capítulo 1, versículo 28 e Apocalipse 12, versículo 7. Deus deu e dá nome a cada uma de suas criaturas e pode até revelar o nome do anjo que nos visita se ele quiser. Pode até criar mais seres celestiais segundo o beneplácito de sua vontade. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Isaías capítulo 40, versículo 26. Espírito de religiosidade e de incredulidade impede o cristão de ver mais além. O Deus de Olam-Hazé deste século cegou-lhes a mente para impedi-las de ver luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Subtítulo: Trazer à memória o tempo de eternidade. A liberação de acesso aos portais ou letras, através de Yeshua HaMashiach, oportunizará trazer para a memória física o tempo de eternidade, que nesta interpretação pode-se dizer que é atemporal. Observação:
Quando menciono o termo trazer à memória do tempo de eternidade, não me refiro à reencarnação e nem à vida passadas. Os seres humanos devem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Aqui é necessário sabedoria para se compreender o tempo de eternidade. Refiro-me acerca de lembrarmos do tempo de eternidade no qual estávamos junto ao Pai e nele, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Efésios capítulo 1, versículo 3. Até que ele nos enviasse em missão para esta terra e daqui retornarmos para ele. Adonai é completude, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav, diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que é, era e vem. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Disse Yeshua, Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e 22, versículo 13. Para maior compreensão, é saliente ressaltar que o tempo da terra temporal está inserido no tempo de eternidade atemporal. E o nosso parâmetro de entendimento deve-se partir do tempo de eternidade e não do tempo da terra. Tudo que é para nós, tempo presente na terra, já foi estabelecido na eternidade. Deus chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Forma-se um ciclo em alinhamento entre terra e céu, de vinda para a terra e de retorno para Deus Pai. E o Espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. As dimensões do tempo humano terra é como apenas um parêntese temporal para o cumprimento de uma missão estipulada por Deus já desde a eternidade. Os nomes escritos no livro da vida pertencente ao Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Embora no tempo da terra tenha sido há mais de 2000 anos atrás. Subtítulo: Plano secreto de Deus. Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos escolheu em amor no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Com toda a sabedoria e entendimento, ele tornou conhecido a nós seu plano secreto, o qual, mediante sua vontade, designou de antemão em conexão com o Messias e o executará quando o tempo for propício, seu plano de pôr todas as coisas no céu e na terra sob a autoridade do Messias. Efésios capítulo 1, versículos 4, 8 ao 10. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. João capítulo 1, versículos 1 ao 4. Em conexão com o Messias, todos serão vivificados. O Messias é as primícias, a seguir os que pertencem ao Messias no tempo da sua vinda. Então,
na consumação, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter dado fim a todo governo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. As 22 letras do hebraico são 22 portais principais de volta à casa de Abba Pai. Os 22 portais principais sinalizam limites estabelecidos pelo Criador. São 22 letras que emitem chamas de poder da criação. O Criador criou o universo através da palavra haja, palavra que emanou poder, e todas as coisas foram criadas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Gênesis capítulo 3, versículo 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1. Estavam presentes na criação do universo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Através de arrebatamentos de meu espírito, discerni que cada letra do alfabeto hebraico, 22 letras, corresponde a um portal dimensional que dá acesso a subportais dentro do principal de cada letra. Cada letra é um código a ser desvendado e, ao acessar cada portal ou letra, vai-se decifrando esse código. Descreverei informações sobre alguns desses códigos mais à frente. Cada portal ou letra tem um ser celestial guardião designado por Adonai. Levantem a cabeça, ó portões! Levantem-se, portas eternas, e assim o glorioso Rei poderá entrar. Quem é ele, este glorioso Rei? Adonai Tzivaot. Ele é o glorioso Rei. Salmos, capítulo 24, versículos 9 e 10. Os 22 portais letras do Aleph Bet também se interagem. O acesso do cristão a cada portal sinaliza o chamado ou a posição atual dele. Mediante a interação com os anjos do portal que mais o atrai, percebe-se, por discernimento, a sua colocação dimensional no reino e patente ministerial, sendo que o cristão pode adentrar por outras letras e interrelacionar. Quem libera as vinculações é o Espírito Santo de Deus. A senha é o poder do sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz. O cristão em santidade é ativado pelo Espírito Santo para adentrar nas dimensões celestes através de portais ou letras com a finalidade de relacionamento íntimo com o Criador. Explicarei com revelações e visões como isso ocorre no decorrer da construção desse livro. Estou ainda buscando discernir. Por revelação, discerni que quando a pessoa nasce, ela chega por um dos portais das letras do hebraico celestial com seu anjo guardião. E esse será o seu portal principal de acesso ao tempo da eternidade, o tempo em que estava com o Pai e nele. Mas para o retorno precisará passar pela cruz de Cristo, e Yeshua, Jesus, é o caminho de volta para a vida eterna. O pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Deus criou a humanidade à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então Adonai, Deus, formou uma pessoa do pó do solo, terra, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em espírito,
o ser humano pode se conectar com Adonai através de Jesus Cristo e também interagir com os anjos dele, pois no reino espiritual os anjos exercem suas missões para quais foram criados. Quando comecei a receber as primeiras revelações deste livro, algumas indagações surgiram, como por exemplo, como correlacionar o aprendizado da Terra com os ensinos do céu? Como associar o tempo de eternidade, que é atemporal, com o tempo da Terra? As respostas vieram através de mais arrebatamentos de espírito. Dando seguimento. Conforme já descrevi, ao nascer, a pessoa já tem o reconhecimento do anjo guardião da sua letra principal, a primeira letra do nome de eternidade. Contudo, poderá interagir e ser reconhecida pelos guardiões de outros portais mediante liberação do governo central do Reino de Deus, que fica nos espaços dimensionais da letra Zain, 7, e mediante sua patente em missão na Terra. Outra chave é ouvir de Adonai o seu nome de eternidade. Explicarei e exemplificarei mais à frente. É necessário nascer de novo. João capítulo 3, versículos 1 ao 21. E Yeshua lhes respondeu: digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Vocês devem nascer outra vez do alto. O vento sopra onde quer, e vocês ouvem o som, mas não sabem onde vem nem aonde vai. Assim é quem nasceu do Espírito. João capítulo 3, versículos 1 ao 4. Dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação. A antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo, para que, unidos a Ele, possamos participar de forma plena da justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e versículo 21, parte B. Subtítulo: A conexão de acesso aos 22 portais dimensionais. E Yeshua, o Cordeiro de Deus, é a conexão de acesso a todos os 22 portais dimensionais, os quais estão conectados a portais menores, no que se refere à hierarquia de atuações. O governo é dele. Quanto maior o nível de purificação pelo sangue do Cordeiro de Deus e de intimidade com ele, maior será a liberação do Espírito Santo de Deus. Por maior que seja a complexidade do reino, Abba Pai está atraindo os remanescentes para descortinar os seus segredos. São portais e portas que se abrem através da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Através dos acessos dimensionais, após ser reconhecido pelo anjo guardião do portal de origem, exemplo, portal 7, Zain, o cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, chega a nível maior de intimidade com Deus Pai. A missão de Yeshua aqui na terra foi glorificar o Pai. E a nossa missão também. Aqui há uma chave de transição para se conectar com o grande Eu Sou Serei. São vários níveis de intimidade. A senha é o poder do sangue do Cordeiro.
E Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico do seu Filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Porque nele, o Messias Yeshua habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Por sua união com ele, vocês foram plenificados. Ele é o cabeça de todo governo e autoridade. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Nota: um anjo ministrador tem me direcionado a recorrer à maioria de meus livros já editados no www.noivadejesus.com.br para reler alguns acessos dimensionais que obtive através dos arrebatamentos de espírito, a fim de que eu possa relembrar, entender e encaixar os espaços dimensionais vistos a este mapeamento celestial do reino de Deus, o qual está sendo apresentado como um plano de ensino. Oro para que eu possa discernir com precisão. Outra notificação. Embora eu já estivesse recebendo informações deste livro no dia 16 de março de 2021, o Espírito Santo me convocou a ampliar meu tempo de busca em prol de novas revelações para inserir nele. Sinalizou que eu deveria desmarcar algumas agendas e cumprir outras que já havia marcado. Estipulou-me um tempo de consagração e escrita. Aqui estou, grande expectativa do novo que há de vir. Sinto-me comprometida em repassar o que tenho vivenciado em arrebatamentos nos meus contatos com o reino celestial de Deus. Sei que contribuirá para aqueles que têm sede e fome dele e que buscam respostas. A religião, a teologia contribuíram, mas não me deram respostas plausíveis. Entretanto, a chama que se acendeu dentro de mim, ao confessar Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor aos 12 anos de idade, não se apagou. Passei um tempo de minha vida sem entender muito, buscando realizações apenas para essa vida. Mas, ao receber o batismo com o Espírito Santo, há 22 anos atrás, tudo mudou. De 1999 a 2021. Percebi que eu podia falar diretamente com Jesus, acessar dimensões celestiais, ver com os meus olhos espirituais Ele e seus anjos. E hoje, o grande eu sou serei, me permite adentrar nele para entender parte dos códigos das 22 letras do alfabeto hebraico. Aleluia! Vale ressaltar, o poder do sangue de Yeshua é a senha de retorno ao Pai e de acesso aos portais eternos. Os 22 portais principais do universo emitem luz de Deus, são emanações de Yahvé. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Yahvé, soberano, ocultou o esplendor da sua majestade e glória, mas decidiu se revelar a nós. O universo está dentro dele. Ele é a envoltura do universo. Comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Deus decretou que nos traria a glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7.
O Espírito Santo de Deus está preparando a noiva de Cristo, a igreja fiel, abrindo-lhe os olhos do entendimento. Está permitindo novas revelações nestes últimos dias. E o acessar dos 22 portais ou letras faz parte deste dispensar do Pai para o avivamento. As coisas reveladas pertencem a nós. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. A noiva de Cristo terá novas liberações, nas quais culminará no grande avivamento que precede a volta do noivo, Yeshua. Vivenciará ativações proféticas ainda não experimentadas. Milagres criativos farão parte da rotina da igreja fiel e propiciarão a transformação do improvável em provável. Exemplo: transformação da água em vinho, em João capítulo 2, versículo 9, multiplicação do vinho, materialização do mel nas mãos e etc. Subtítulo: testemunho, materialização do mel. Estava ministrando uma conferência no Rio de Janeiro, Brasil. Foram 4 dias em missão. Entre cultos da noite e ministrações durante os dias, foram muitas emanações de Deus e sinais de milagres advindos dos céus para o físico, além de vários arrebatamentos e revelações dos nomes de eternidade. Emanações como, por exemplo, óleos da unção minando nas mãos, sem fazer uso de óleo no físico. Pó de ouro nas mãos e corpo, mãos queimando, águas nos pés, sinais em uma das partes do corpo, fogo, água, marcas e etc. E também houve manifestação divina, liberando mel nas mãos. As mãos de 2 pessoas ficaram pregadas como uma cola e ao abri-las era mel, inclusive o cheiro era de mel. Isso ocorreu em 2 ministrações em dias diferentes da conferência no Rio de Janeiro, Brasil, e em outros lugares. Foi maravilhoso ver o mel se materializar nas mãos pela primeira vez enquanto eu ministrava. Mesmo já tendo visto algumas destas materializações na torre de minha casa e em cultos que ministrei em outros lugares, das formas citadas acima, além de gotas de chuva dentro da igreja, calor, vento dentro das igrejas, arrebatamentos de espírito, alguns milagres, cheiro de perfume de unção, o anjo tocando o chofar sem ninguém estar tocando, multiplicação de provisão, multiplicação do suco da videira, dentre outras manifestações. Subtítulo: abro um parêntese aqui. Cerca de 1 mês e meio antes desta manifestação divina do mel nas mãos, eu acordei de madrugada com uma revelação da parte do Pai e um sonho profético. Via um portal aberto na torre de oração de minha casa. Seres celestiais pequeninos produziam mel em uma colmeia arredondada. Acima eu via um portal, o qual assinalei como portal favo de mel. Estava aberto, revestido de várias alianças sobrepostas, nas cores azul claro e rosa. Dali era emitido mel para a torre de minha casa. Subi a torre e passei a comer do mel espiritual, trazendo à existência no físico aquele mel. Então ouvi: dá-me a tua doçura e te darei favos de mel.
Entendi que o Senhor Espírito Santo liberaria a materialização do mel nas mãos enquanto eu estivesse ministrando na torre e em determinadas igrejas. Ao receber a revelação acima, gravei um pequeno vídeo e postei no meu Instagram, @uleidice.rocha, sobre o favo de mel, Salmos 19, versículo 10. E naqueles dias recebi um apóstolo profeta que se move ministerialmente com milagres criativos, com materializações do que se vê no espiritual, trazendo a existência para a terra, como milagres e pedras preciosas. Contei a ele sobre o portal Favo de Mel e pedi que ele também orasse, solicitando ao Pai a materialização do mel, pois entendo que, se há sinal evidenciado de milagres criativos na vida do profeta, esse tem autoridade para liberar a materialização. Naquele momento em que oramos, não evidenciamos o mel, mas houve a liberação de anjos para a materialização posterior. E para a honra e a glória de Deus, no mês seguinte, após a gravação sobre o favo de mel, no meu Instagram, ocorreu a primeira materialização do mel nas mãos de 2 pessoas. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Jesus é a rocha. Salmos 81, versículo 16. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios capítulo 16, versículo 24. Mel remete a palavra revelada. Salmos capítulo 19, versículo 10, Salmos 119, versículo 103, Ezequiel capítulo 3, versículo 3, Apocalipse capítulo 10, versículo 9. E provisão em abundância, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5, e 1 Reis, capítulo 14, versículo 3, Salmos 81, versículo 16, Ezequiel 16, versículos 13 ao 19, e Mateus capítulo 2, versículo 4, Deuteronômio capítulo 32, versículo 13, Juízes capítulo 14, versículo 9 e 18. Discernimento, Isaías capítulo 7, versículo 15 e 1 Reis capítulo 14, versículo 3. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo de Yahvé. Amém.